Olá, alunos. Vamos dar prosseguimento agora na nossa parte de estudo da teoria atômico-molecular, né? A gente já viu a parte inicial, né, onde viu conceitos de átomos, a gente viu o conceito de molécula, a gente viu esse conceito de unidade de massa atômica, né, que é uma unidade que foi escolhida para servir de padrão para o cálculo de massas que são muito pequenas, né? E em seguida nós vimos, claro, massa molecular, né? E aí nós chegamos na parte do conceito de mol. O conceito de mol é um conceito extremamente importante na química. Nós utilizamos isso até os últimos conteúdos da química, né, no nosso ensino médio, mas é um conceito extremamente simples, né? É um conceito ao qual nós temos um mol, né? Que equivale sempre ao mesmo número de conteúdo, né? Que é 6,02 vezes 10 a 23 unidades, né? Que é nosso número de Avogadro, ok? Então é só um pacote com o mesmo número de unidades, ok? Com isso, nós vamos agora aprender só essa formulinha, né? Que é um método da gente calcular o número de mols que está presente em uma determinada massa de material, ok? Claro que dá para fazer para regra de 3 também, mesmo princípio, tá? Só que essa formuleta aqui ela vai ser mais rápida, né? Então você vai ter aqui o número de mols que você vai achar, né? Em seguida, em cima aqui na nossa fração está a massa do seu material. Note que essa massa é em gramas, porque logo abaixo está a massa molar. Essa massa molar aqui ela é sempre em gramas por mol, né? Não se esqueça dessa unidade. Então não tem como eu colocar em cima quilos, porque eu tenho que cancelar essas unidades, né? Então se caso o seu problema te dê uma pergunta, um dado, aliás, em quilograma, em tonelada, por exemplo, você pode transformar simplesmente para grama e depois colocar em cima e tirar pela massa molar, ok? Consequentemente, você vai ter aí grama cancelando com grama e sua resposta vai ser em mol no final das contas, ok? E nós temos um exemplozinho aqui embaixo, né? Quantos mols de água existem em... deixa eu colocar mais para cá. Quantos mols de água existem em um recipiente com 180 ml dessa substância, considerando que a densidade da água seja 1 grama por centímetro cúbico, né? Lembre-se, 1 centímetro cúbico, né, vão equivaler, né, a 1 ml, ok? Então, se eu tenho 180, né, ml, eu vou ter, claro, 180 centímetros cúbicos no final das contas, tá? Mas como é 1 grama por centímetro cúbico, né, isso significa que eu vou ter aqui, na verdade, né, 180 gramas de água, tudo bem? Então, ele está perguntando o número de mols, né? Então, o número de mols vai ser igual a massa dividido pela massa molar. A massa molar da água, a gente pode utilizar a tabela periódica mesmo, não tem problema. Mas vou fazer aqui no cantinho pra gente. A massa molar da água vai ser igual a 1 grama por mol, né? Que é a massa do hidrogênio, vezes 2, porque eu tenho 2 hidrogênios, né? Mais 16. Então, a massa molar da água é de 18 gramas por mol no final das contas, ok? Então, significa que eu vou ter 180 gramas dividido por 18 gramas por mol, né? Isso significa que eu vou ter um total, né, dessa massa de 10 mol, né, de água. Tudo bem? Então, isso é uma maneira um pouco mais rápida, um pouco mais fácil da gente conseguir calcular o número de mols de uma determinada substância a partir da massa que ele te apresenta. Ok? Continuando, nós temos agora como é que a gente pode calcular, né, o número de átomos, né? Ou calcular o número de átomos, mas pode ser número de átomos, pode ser número de moléculas, né, íons, né, e etc. Né? Pode ser número de átomos, moléculas, íons, elétrons, né? Que você pode calcular a partir do número de mols, né? Então aqui você vai ter um N, que vai ser o número de moléculas, átomos, íons e etc.
que vai ser igual ao número de Avogadro, né, que é 6,02 vezes 10 a 23. Claro que às vezes vocês podem encontrar arredondando, né, para 6 vezes 10 elevado a 23 unidades, né, vezes o número de mols, né, que nós temos. Então, a partir do número de mols, eu consigo calcular, por exemplo, o número de átomos ou de moléculas que eu vou ter, né? Ainda essa equação, eu posso abrir ela, eu posso colocar como sendo N igual a número de Avogadro vezes, né, a massa dividido pela massa molar. Tudo bem? Neste caso aqui, eu só abri, né, eu abri esse Nzinho aqui. Tudo bem? Assim como a gente já viu lá na parte anterior, que o N é igual a massa, né, claro, em gramas, né, dividido pela massa molar, que é gramas por mol. Tudo bem? Bem, por exemplo, ele pergunta para você quantos átomos de ferro existem em uma barra, né, desse metal de 58 gramas, considerando que a massa atômica do ferro é de 58 gramas por mol. Aí também tranquilo, né? Necessariamente, então, eu sei que em 1 mol é de 56 gramas, né, desse material. Em 1 mol, que nós teremos, então, 56 gramas, né, de ferro. Né? Consequentemente, já que eu tenho 56 gramas de ferro, isso significa que eu já tenho 1 mol, né? Então, significa que nessa quantidade aqui, eu vou ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, né, de ferro. Ok? Só lembrando que é equivalente, né? 1 mol é um pacote a qual eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Depende do que o seu problema tratar, né? Se o seu problema tratar aí de átomos, ou de moléculas, ou de íons, etc. Ok? Só uma forma um pouco mais rápida de a gente conseguir calcular, mas um problema bem simplório, mas depois a gente vai aumentando esse grau de dificuldade, ok? Então, continuando, nossa última parte, quando nós temos agora a parte de uma fórmula molecular, né? Ou uma fórmula empírica no final das contas, ok? Bem, o que é isso? O conceito de fórmula molecular, né, ela indica, então, quantos átomos de cada elemento existem em uma determinada molécula. Tudo bem? Então, na verdade, a fórmula molecular, ele indica o número real de átomos que você tem, né, em uma determinada substância. Tudo bem? Então, necessariamente, você tem essa molécula aqui de baixo, C6H12O6, que é a nossa molécula de glicose, ela indica para você o número real de átomos que eu tenho. Então, ele indica para você que eu tenho 6 átomos, né, de carbono, aqui eu tenho 12 átomos de hidrogênio, aqui eu tenho 6 átomos de oxigênio, né? Então, a fórmula molecular, conceitualmente, só te mostra o número real de átomos que eu tenho, né, em uma determinada substância, ok? Fórmula mínima ou empírica, que é essa aqui mais para baixo, né? Ela te mostra a mínima proporção entre os átomos, né, de maneira simplificada. Ou seja, ela te mostra a mínima proporção entre os átomos existentes em uma determinada molécula, né? Para achar a fórmula mínima, basta simplificar, né, os átomos presentes na minha fórmula molecular. Então, se eu tenho aqui o acetileno, que é C2H2, eu posso simplificar e minha fórmula mínima seria CH. Tá? Então, aqui é minha fórmula molecular, né, onde me mostra o número real de átomos, né, existente em uma determinada molécula. E aqui nós temos a fórmula mínima, que te expressa uma mínima proporção entre esses átomos. Ok? Aqui nós temos a água oxigenada, que é H2O2. Né, simplificadamente, fica então HO, que é a mínima proporção entre esses caras. C2, H6, que é o etano. Então, nós temos aqui, nesse caso, CH3. Tudo bem? Logo abaixo, P2H10. Nós temos aqui, então, PH5, né, de maneira simplificada. E, por último, nós temos água. Né? Neste caso aqui, a fórmula mínima vai ser H2O também. Às vezes, a fórmula molecular é igual à fórmula mínima e não tem problema, né? Às vezes, sim, vai coincidir a fórmula mínima também com a fórmula molecular. Aliás, a fórmula mínima com a fórmula molecular, né? Falei certo. Tudo bem, galera?
Por hoje é só. Na próxima aula nós daremos então prosseguimento ao estudo da estequiometria e da teoria atômico-molecular, ok? Segue os exercícios que eu estou solicitando para fazer, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.